Conexão Saúde, apoio cultural, clínica Informa, estética e emagrecimento. Bem-vindos ao Conexão Saúde, um programa dedicado à saúde de todos nós. E o papo hoje vai ser bom demais. Temos aqui conosco a nutricionista Tuca Baldan e o oncologista Claudinei da Silva. Ambos já conversaram conosco e retornam para discutirmos sobre câncer do intestino. Tuca, seja bem-vinda novamente. Obrigada mais uma vez, é um prazer estar aqui. Doutor Claudinei, seja bem-vindo novamente. Obrigado também. Eu falo que a equipe do Conexão Saúde é 10, é maravilhosa, né? Obrigada, Pri. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o intestino. E todos sabem que o intestino compreende duas grandes regiões. Uma parte mais fina, chamada intestino delgado, que está relacionada com a digestão e a absorção dos alimentos. E uma mais grossa, o intestino grosso, responsável pela absorção da água, armazenamento e eliminação dos resíduos. E a frequência maior do câncer é no intestino grosso. É isso, Dr. Claudinei? A gente tem uma grande incidência, a gente quando fala em câncer do sistema gastrointestinal, né, a gente tem que dividir entre esôfago, estômago, o intestino fino, o intestino grosso, né? Intestino delgado, intestino grosso, e além de fígado, pâncreas, que fazem tudo parte do aparelho digestório, né? E o intestino é um lugar frequente de tumores e um lugar bastante perigoso, insidioso, traiçoeiro, né? Pelo fato de não demonstrar os sintomas normalmente serem tardios e extremamente complicados já, na maioria das vezes. O senhor acabou de falar que, dizem que o câncer do intestino realmente é traiçoeiro porque é assintomático. As pessoas não sentem tantos sintomas, mas quando sentem os sintomas, quais seriam esses sintomas, Dr. Claudinei? O paciente ele já tem uma história de longa data de um intestino que não está funcionando bem, então isso é muito comum, né? Principalmente nas mulheres que têm uma grande dificuldade. A gente vai falar sobre isso. Acho que vai estar comentando até na parte nutricional, né? Essa obstipação crônica é um dos fatores, mas a gente tem que considerar muito o diagnóstico principal de tumores do intestino com o passar dos anos, acima dos 40, 50 anos, que é o envelhecimento do trato gastrointestinal. E aí você está propenso a ter tumores com maior frequência. Aí os sintomas, como a gente disse, eles não aparecem muito. Quando aparecem, você tem que dar valor a qualquer um deles. Por exemplo, se você tem sangue, presença de sangramento nas fezes, é um indício de que você tem que observar bem e procurar investigar o que está acontecendo com esse intestino. Por exemplo, você vai, na evacuação, as fezes já não têm o mesmo calibre. Por exemplo, as fezes estão as fezes que a gente chama de fezes em fita. Pode ser um indício de um tumor do reto, né? São coisas que vão aparecendo, não dá para você esperar por isso. Diarreia, anemia, fraqueza. Exato, mas isso são sintomas tardios. Quando você, por exemplo, quando você começa a pegar um paciente com emagrecimento, anemia crônica, são tudo quadros até de obstrução intestinal. Às vezes o paciente chega já com quadro de obstrução, o intestino para de vez, não nem sai nem gases e nem fezes. Então isso já é um grau avançado da doença. A gente não quer chegar a isso. Então, por isso que eu te falo, os sintomas são muito sutis, É difícil você fazer um diagnóstico precoce de um tumor intestinal. Claro que se chegar nesse ponto, as pessoas realmente elas vão já procurar o médico porque realmente é desconfortável, né? E vai chegar num ponto que ela é obrigada. Chega num quadro obstrutivo, o intestino fechou totalmente, não elimina gás nem fezes, ela vai ficar distendida, tem casos que chega até vomitar fezes pela boca, coisa horrível, são os extremos porque não está indo nada para frente. Casos de sangramento, às vezes você tem sangramentos importantes nas fezes, mas já são tumores que já estão em grau elevado, então você não pode esperar. Tem casos que você chega até com perfuração intestinal, com tumores enormes que perfuraram
e deram infecções abdominais. Então não dá para você chegar a esse ponto. Nós vamos estar falando depois como é que a gente chega a um diagnóstico precoce disso, antes que é o chegue ideal ao de qualquer câncer, né, antes que se chegue a esse extremo, né? Não temos que Claro. chegar a esse extremo. Doutor Claudinei, você falou em sangramento e a gente pela vida vê um número incrível de pessoas com sangramento intestinal por meses, dias, às vezes anos, acreditando que possa ser uma hemorroida, uma fissura, e não necessariamente, né? Existe Todo sangramento... esse mal entendido que eu estou querendo dizer. Como dizia um professor meu, né? O lugar de sangue é dentro do vaso sanguíneo, não é para fora. Então todo sangramento, qualquer que seja, ele deve ser bem valorizado. Sangramentos, tanto em vômitos quanto nas fezes, ele deve sempre ser valorizado, se repetir, tornarem-se repetitivos. O sangue nas fezes, a maioria das vezes os sangramentos nas fezes são de doenças orificiais. Que são as doenças orificiais? Hemorroida, uma fissura, fístula, doenças da região anal. O sangue normalmente ele é um sangue vivo, que o paciente ele refere assim, olha, chega a pingar no vaso. Então não são sangramentos tão intensos que dá repercussão hemodinâmica no paciente, com queda de pressão, sudorese, palidez. Não, isso são coisas. Então isso é mais comum, é isso. Isso não quer dizer que ele não deve procurar o médico, também tem que estar procurando. Agora o sangramento, por exemplo, de um suspeita de que seja um pouco mais acima do reto alto, do colo, da parte grossa do intestino, é um sangramento diferente, é um sangramento que ele vem misturado com as fezes, raias de sangue, né, a gente no fala meio de das sangue fezes. oculto, assim? Não, o sangue oculto nem isso aparece, na verdade. Na verdade, o sangue oculto você faz um exame de fezes específico, exame, né? E você vai pegar traços de hemoglobina nessas fezes. Faz um pool dessas fezes, centrifugação, técnicas laboratoriais, e você vai achar. Mas é em 20% só que você pega, 20%, 30% no máximo você pega positividade, né, nessa pesquisa de sangue oculto nas fezes em tumores. Entendeu? Mas é um fato importante, porque quando você tem positividade nesse sangue nas fezes, no exame de fezes oculta, quando ele é positivo, significa que você tem que fazer uma colonoscopia, que é o exame principal, que é a endoscopia da parte de baixo do intestino. Direciona, então. Aí, às vezes, o paciente ele não quer fazer a colonoscopia. Aí você, ele não pelo quer nem menos... fazer o exame de toque, né? Aí que tá. O exame de toque Eu acho bom a gente abordar, porque é um exame extremamente, né, tem cultura brasileira e o pessoal, né? A gente já fala assim, né? Tem muito preconceito. O que eu sempre repito isso, que o que mais mata não é doença, é ignorância, né? Isso que mais mata, acaba matando mais pessoas. O exame de toque para o homem é muito importante por 2 fatores, que é o da próstata e você, com esse exame de toque, você consegue pegar tumores da região do reto, do terço médio inferior. Isso é importante, esses tumores do reto você consegue alcançar pelo toque retal. Isso é importante, tumores do canal anal. Então é extremamente importante. Então, num exame que você vai fazer com história de sangramento, é fundamental, imprescindível que você faça um exame de toque. Sim, isso é fundamental, claro. porque aí com isso daí você faz uma série de diagnósticos, às vezes com simples toque. Não esperar, às vezes tem que fazer a colonoscopia. É importante. A colonoscopia é para um exame que você pega acima do reto alto para o cólon, para o restante do cólon. Né? Então isso é importante. Que é extremamente importante. Sim. E um dos fatores de risco, já começando a conversar aqui com a Tuca, é a alimentação, né? Que a gente sabe que a alimentação, eu tô aqui hoje no Conexão Saúde, eu tô assustada, para falar a verdade. Eu falei para a Tuca que tudo está relacionado à alimentação, a exercício físico, aos bons hábitos aí, né? Não beber, não fumar, para qualquer tipo de doença. Né? Então isso assusta um pouco a gente que não é tão, né, certinho. Tão regrado. Não tem hábitos tão saudáveis assim. Tuca, me fala sobre alimentação. Assim, ideal, na verdade, pra quem tem problema intestinal, no gás. Então, na verdade, até queria citar um pouquinho antes, Pri, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, por exemplo, ele relata que a alimentação e a nutrição inadequadas é a segunda causa de câncer que pode ser prevenida. Sim.
Então, quer dizer, olha a importância da alimentação saudável, né? Mais uma vez, não só para o emagrecimento, que no final das contas o pessoal pensa muito em emagrecimento nessa parte de estética e tudo, mas para a saúde, que é o que a gente volta a falar, né? E hoje a obesidade é um dos fatores de risco mais importantes para várias doenças, inclusive, né, que a gente estava conversando, Exato. os milhares de tipos de câncer aí que existem, né? Mas falando especificamente sobre o câncer de intestino, quer dizer, como que a gente poderia prevenir, por exemplo, que 1 em cada 3 pessoas tivessem novos casos, né, de câncer? Evitaria, por exemplo, que a cada 100 pessoas a gente evitaria que 33 tivessem câncer, né? Como? Se alimentando de forma saudável, através de um consumo maior de frutas, verduras e legumes, cereais integrais, feijões e outras leguminosas, o consumo adequado de água, né? Que isso é um consumo hoje em dia muito deficiente da maioria das pessoas, né? Exatamente, tomam outras bebidas açucaradas, enfim, né? E o açúcar é um veneno, né? Para qualquer pessoa que queira se prevenir do câncer, não é isso? Ah, sim. Assim como o sal também. O sal também. Também, o excesso, sim, também. Então, eu acho que se você partir dessa alimentação, e aí, claro, uma das coisas importantíssimas é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Isso, né? Que seriam os alimentos prontos para consumo, que hoje em dia, imagina, é o que a gente mais encontra e é o que as pessoas mais lançam mão, exatamente pela praticidade, pela correria do dia a dia. Então, essa coisa do alimento mais fresco, mais natural, as pessoas não têm tempo para fazer, né? A maioria, pelo menos dos meus pacientes, reclamam muito. Eu não tenho tempo para cozinhar uma verdura, descascar um legume. Tempo hoje é muito valioso nesse sentido. Mas veja, sua vida também é muito valiosa. Então, a gente é o que a gente come, como disse o Dr. Claudinei. É uma verdade absoluta. É um clichê, né? Isso, mas é uma verdade. E isso é mesmo. Então, e se a gente introduzir desde pequeno, né, na infância, alimentos mais saudáveis, a pessoa leva isso para a vida adulta muito mais fácil, diminuindo o risco da incidência de obesidade desde a infância, que é um problema, é um dos maiores problemas para a incidência de câncer hoje em dia. Sim. E que eu vou querer falar com você sobre a alimentação também, a parte de fibras. E como a gente está falando do intestino, vai ser super importante. A gente encontra muito em frutas, verduras e legumes, exatamente. Isso. E também da carne de churrasco. E para finalizar esse bloco, como sempre, eu gostaria de mostrar para vocês o look que eu estou usando hoje, que eu achei um arraso. Olha aqui essa calça de couro, né, imitação, tem esses detalhes nos botões. Ela é aveludada atrás, na parte da frente com couro. É lá da Inês Boutique de Matão. A Inês Janine, ela me veste aqui no Conexão. Eu tô com essa blusinha de linha que tá super na moda, que vai entrar com tudo, com transparência. E eu também queria mandar um beijão pra Fúvia Magrini e toda a sua equipe, a Fabi, a Miriam, que me produzem cabelo e maquiagem. Fique aí que a gente já volta. Conheça a Informa, centro especializado comprometido com o bem-estar e a qualidade de vida. Planos de emagrecimento saudável com acompanhamento psicológico, nutricional e estético. Além de tratamentos estéticos para gordura localizada, flacidez, celulite, rejuvenescimento e limpeza de pele. Estrutura completa com salas amplas, equipamentos de alta qualidade e equipe qualificada. Informa, referência em emagrecimento e estética em Araraquara. Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao Posto Benassi, vanguarda da tecnologia e do atendimento. Combustível 100% Ipiranga. Atendimento 24 horas com os melhores combustíveis e gás natural veicular. Além de serviços de troca de óleo Jet Oil. Loja de conveniência completa e ponto de vendas Connect Car. Saiba mais. Participe do Quilômetro de Vantagens, o maior programa de pontos do Brasil. O Posto Benassi espera por você. Tradição Ipiranga há quase 20 anos.
Bem-vindos novamente ao Conexão Saúde e o papo está com a Tuca nutricionista e com o Dr. Claudinei, oncologista, e a gente vem falando sobre câncer gastrointestinal, particularmente o câncer de intestino, né? E a gente volta aqui com a Tuca para falar sobre uma dieta rica em fibras, né? O que seria, Tuca? Só antes de mais nada eu quero introduzir de novo. Eu adoro introduzir informação. Ótimo. Que assim, ó, novamente, né, a gente evita, eu falei de evitar aí em cada 3 casos, mas é que eu quero enfatizar isso como a alimentação é muito importante, né? Então, a alimentação saudável, a prática regular de atividade física e a manutenção de peso adequado, quer dizer, então são 3 pilares aí importantes para a nossa saúde, quer dizer, eles previnem que a cada 3 ou 4 milhões de pessoas, ou seja, 3 a 4 milhões de novos casos de câncer sejam diagnosticados por ano. Sim. Então, você imagina o quanto a alimentação é fundamental importantíssima, né, doutor? nessa questão de prevenção, né? A gente tem que trabalhar assim, que o organismo, ele envelhece não só todas as doenças crônicas que a gente tem, e quando a gente fala em envelhecimento, a gente pensa só na pele, né? Envelhecimento da pele, branquear o cabelo, não. O envelhecimento é no geral. Você envelhece, por exemplo, o trato gastrointestinal acompanha o envelhecimento. Então, aquilo que a gente estava comentando, aquilo que você comia, de muito na juventude, de exagerado, sem limites, vai com o tempo, você vai não conseguindo mais comer tudo que você comia. Por quê? Porque você tem um sistema de absorção gastrointestinal que já não é mais o mesmo, já está deficitário. Os alimentos que acabam você conseguindo comer com a partir dos anos, normalmente coincidem com aqueles que você comia na infância, que a mamãe fazia, aqueles alimentos. Você vê como então a infância é muito relevante. É importante aquele alimentação. começo, você poder educar bem os filhos naquela alimentação, né? Parece que o organismo, parece que ele se lembra e ele mantém essa memória. E a Tuca falou do corante, dos produtos industrializados, que hoje a criançada está assim, Então, é isso que eu ia falar. dominando O isso, grande né? vilão de Até o algodão tudo, doce tem o que corante. ela falou, a obesidade. Você vai, roda e você vai bater no quê? Na obesidade. Entendeu? E tanto é que o índice de câncer acaba sendo maior nos países em desenvolvimento e desenvolvidos. Pelo fato da mudança do hábito alimentar. Alimentação industrial. Industrial demais. Então, tem esse paradoxo aí que existe. Entendeu? Então, quanto mais desenvolvido, mais ingesta alimentar industrializada, maior o índice de câncer do sistema A gastrointestinal. obesidade são células, né, assim, adiposas, gordura em excesso, e daí é como se inflamasse o corpo, né? Sim. E aí liberam substâncias que, enfim, o câncer é uma essa das... divisão irregular das células, que é o câncer. As bactérias do sistema do intestino também acabam utilizando essas gorduras e acabam transformando, produzindo substâncias que são extremamente tóxicas e carcinogênicas para o trato gastrointestinal. Eu acho que é isso que acontece com o churrasquinho, é isso? Porque todo mundo fala, Na verdade é assim, é uma coisa importante a carne na brasa dá câncer. Não, eu acho é uma isso? coisa importante a gente falar assim. Tem alguns estudos, e aí você pesquisa pela internet, você encontra o consumo de carne acarreta em risco de câncer, né? Calma, não é que a carne por si só, você comer carne, você está predisposta a ter câncer, não é isso. É que normalmente a carne, ela vem acompanhada de uma gordura animal. Sim, né? O problema é a gordura, né? Você sabe que é assim, ó, se eu te falar que o ideal seria a gente consumir por semana 300 gramas de carne... Vermelha ou branca? Carne vermelha. Tá. Por semana, você entende o quanto a alimentação de todo mundo é muito mais do que isso. É muito irregular. É muito irregular, exatamente. Está muito fora da realidade. Come-se por dia, saudável. isso, né? Exatamente. Às vezes você vê aí nos fast foods da vida, carnes e 300 gramas de carne steak, X, Y, Z, de tudo que é tipo, né? E essas carnes são acompanhadas de gordura animal.
né? Sim. Que isso é um dos fatores de risco. Essa carne de churrasco, né? Então, essa própria defumação... É a defumação mesmo, ela libera que é substância. cancerígena, isso? Os produtos defumados. Bacon, linguiça. Molhos barbecue. Os defumados Blanquê de também. peru, Tudo. por exemplo. Eles São têm fatores. substâncias, né? Assim, nitritos e nitratos e tal, que esse processo de defumação libera e são E por que substâncias o alho, cancerígenas. a cebola, o brócolis são produtos que a gente lê que evitam o câncer, né? O brócolis, o que tem de receita na internet? Suco de brócolis com não sei o que, para evitar o câncer. Alho, cebola, o que... Na verdade, eles são alimentos saudáveis, que acompanham uma dieta saudável. Uva, fala que uva também. Mas não- daí tem a ver com flavonoides, com antioxidantes, exatamente. Porque o grande problema que existe no envelhecimento das células é que a gente tem que citar o seguinte: como o organismo todo, as células também têm seus dejetos. Ela é uma máquina, ela trabalha energia e ela tira fora aquilo que sobrou. Isso vai para onde? Da célula vai por o interstício, que é a região entre uma célula e outra. Daí vai para o vaso sanguíneo. Então você precisa fazer o quê? Limpar isso, entendeu? Isso são toxinas. Então os antioxidantes, por isso a importância da água aí. Você tomar muita água, você vai Exatamente. melhorar o pool Purificar, dessa né? limpeza. E os antioxidantes, que aí vem os micronutrientes, vitaminas, sais minerais, tudo. Isso tudo trabalha a vitamina A, C, vitamina E, são os dois grandes antioxidantes. Vitamina C e vitamina E. Exatamente. Eles trabalham tirando essas toxinas. Então, quando você mantém essas toxinas dentro do organismo, essas toxinas que fazem envelhecer o teu corpo. As tuas células morrem, Olha lá. envelhece. Entendeu? É isso mesmo, né? Esse papel dos micronutrientes da nutrição, Que a gente consegue através das vitaminas e minerais, Exato. né, principalmente. E daí uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes. até entendeu? suplementos que tenha, né, bem Exatamente. orientados, Isso. suplementos. É bem quando lembrar disso, orientado, exatamente. Quando bem orientado, porque tem um monte né? de gente que adora tomar suplemento para evitar. Exato, às vezes. Pra evitar comer a fruta, porque esquece. Não É, ou porque aquele não come a sentimento de quantidade culpa. exatamente Depende da diária que idade, deveria ser recomendada. Então, É nesse papel que é importante. Então não é você olhar a pessoa, a gente pensa muitas vezes assim, é o comer estômago e sair por baixo. Não é, né? Entendeu? Você tem que, quando você se alimenta, você tem que pensar para onde vai aquele alimento que você está comendo, microscopicamente. e por isso que o intestino é um órgão, eu brinco com os meus pacientes, que eu até comentei com o Dr. Claudinei. Eu falo, gente, ele é o coração da parte gastrointestinal, eu brinco, mas é lá que acontece todo o processo de absorção de Isso. nutrientes. Não, dizem que o intestino é o órgão da emoção, não é o coração. É o intestino, porque tudo que pode acontecer a gente já, né? Mas tem muito a ver, né? É, Essa questão do intestino Do emocional funcionar bem. e o intestino, Tá essa ligação. super ligado, tá super ligado. E por que as mulheres têm mais problemas para trabalhar com o intestino? Primeiro, eu acho que ele pode falar melhor, mas primeiro eu acho que tem a ver com o emocional, né? Mulher é emocionalmente mais afetada Você que os acha que a gente é homens. travada? Não, É por isso, exemplo, a gente tem uma dificuldade de usar qualquer banheiro. Claro, aí a gente já segura, e se daí- não fez ali, vai fazer daqui o dia e seguinte, aí né? a Existe o gente tempo precisaria condicionado, né? respeitar. É o A gente condicionamento. precisaria respeitar esse sinal do nosso corpo, de dizer, olha, agora eu preciso mandar embora aqui O esses nosso resíduos. reloginho, né? Mas de repente você está num lugar, em algum ambiente que não te favorece, você fica pronto. Que você não é segura. higiênico, Isso. enfim, né? E aí, isso é um problema, porque daí você segura, daí o intestino grosso pega a água de novo, resseca, então acontece todo um processo. Porque o intestino de grosso, dificuldade. basicamente, ele absorve a água, que foi todo o alimento que passou pelo estômago, está no intestino, foi absorvido, o restante vai para o intestino grosso para ele tirar a água, os eletrólitos que sobram ali, né, para você não desidratar, né. E nessa história de que quanto maior o trânsito das fezes nesse intestino, maior o tempo que ele fica, maior a absorção. Você vai ressecando cada vez mais. A gente está comentando sobre muitas mulheres, mais frequente na mulher do que no homem. Tem um intestino muito longo, o intestino grosso às vezes é muito longo. Então, aí ele não então o trânsito intestinal aumenta muito mais, fica muito mais tempo.
Muitos pacientes, às vezes, tem pacientes que você chega a ter o volvo do sigmoide, o volvo entorce no próprio eixo intestino, obstrui e você às vezes precisa tirar um segmento, porque o paciente ele passa 10, 15 dias sem evacuar. E aí você faz uma cirurgia de redução desse intestino, você resolve o problema do paciente. É isso mesmo. Muitas vezes tem que fazer isso. Então tem todos esses fatores também. Agora, em conjunto. um outro fator que é interessante é a gravidez. Sim, a gravidez atrapalha. Não, mas eu falo, ela mexe com a musculatura, não tem essa questão de tornar mais flácido? Muda bastante. Muda bastante o intestino. Durante a gestação, sim. Inclusive tem o efeito hormonal, né? Tem mulheres, inclusive, que por distúrbios hormonais, ela altera também o hábito intestinal. Inclusive a endometriose, que é uma doença mal diagnosticada, pouco diagnosticada, né? Hoje, ela faz processos inflamatórios e de alteração da função intestinal muito frequentemente na mulher. Doutor Claudinei, a gente falou bastante do câncer de intestino, mas quais são os outros, assim, dentro do sistema gastrointestinal, qual que tem maior incidência? É o intestino mesmo ou o estômago? Olha, o estômago não fica longe não, fica ali, a frequência não fica muito longe um do outro não. O esôfago é menos frequente, que está relacionado mais com pacientes que fumam e bebem, né? Agora o estômago, quanto o intestino, ele é um órgão também que tem que ser muito valorizado, entendeu? É por isso que eu tenho que dar importância, a prevenção maior é quando você tem sintomas gastrointestinais, você tem que valorizar o mínimo sintoma que você tem quando ele se torna repetitivo. Isso eu acho importante. Acontecer alguma coisa de diferente. Se você vai ao banheiro todos os dias, tem um reloginho, acontece. Sim. Uma semana que ficou diferente, eu acho que já é um alerta, não é isso? A repetição, por exemplo, eu sempre meu estômago sempre foi bom, sempre fez boa digestão, de repente começou a você comer, não faz boa digestão, aquela plenitude pós-prandial que a gente chama, que fica estufado, né? Não está digerindo. No caso do estômago, isso. Entendeu? Então, às vezes você não está valorizando uma coisa que está se tornando, perpetuando aí, 2, 3, 4 meses, 1 ano. Tem muita gente que acaba, não, mas vai melhorar, é porque eu comi isso, é porque eu deixei de comer aquilo, entendeu? Então, aí começa a não valorizar. Aí é hora, principalmente depois dos 40, 35, 40 anos, você já tem que se preocupar com o teu sistema gastrointestinal. A partir dos 40 anos, por exemplo, principalmente quem tem história familiar, tem história de câncer na família, história de câncer de intestino, história de câncer gástrico, você tem que começar a se preocupar antes. Eles preconizam um exame de intestino depois dos 50, né? Como uma triagem, assim, como um meio de você procurar já evidências de doença precoce. Mas quem já tem na família tem que correr antes. Antes, aos 40 anos já tem que procurar. E sempre que você puder... Fazer exames de prevenção, é isso, né, doutor? Sempre que você puder, e não só sem sintomas, mesmo se você tiver sintomas, mesmo na idade menor, vá fazer um exame, pelo menos um exame inicial, porque você faz um exame, eu estou com 25, 30 anos, você tem pelo menos aí 10 anos para se desenvolver um tumor, que você possa morrer por causa de um tumor desse. Entendeu? O tumor ele não nasce e cresce repentinamente do sistema gastrointestinal. Ele se desenvolve, né? Ele é lento. Ele começa com uma inflamaçãozinha, daqui a pouco ele forma um pólipo. Esse pólipo tem uma displasia leve, moderada, acentuada, até ele se tornar um tumor invasivo. Desse tumor invasivo, ele tem um grau de invasão também. Isso leva 7, 8, 9, 10 anos. Entendi. Mas às vezes o paciente, eu vivo pegando pacientes inoperáveis. Eles chegam já num estado inoperável, não dá para você fazer absolutamente nada. Tem carcinomatose difusa por dentro da parte abdominal, porque, mas aí você vai pesquisar, mas eu tinha um probleminha há uns 5, 7 anos atrás, mas eu fui deixando, não fui procurar o médico, achei que ia passar, aí chega, por exemplo, às vezes obstruído, mais responsável. Às vezes chega com sangramento importante, ou seja, com emagrecimento muito grande, anemia, emagrecimento. Isso são todos sinais de doença já em fase avançada. Nós não queremos. Claro. Nós queremos pegar isso antes. Então, o estômago e o intestino são importantíssimos. Muito, né? Tuca, você quer deixar um recado final? Eu queria só falar um pouquinho sobre fibra, que foi uma coisinha que a gente não conversou. Que a gente comentou e não falou, né? A gente tem um tempinho super rápido aqui. Não, eu vou falar rapidinho, prometo.
É que, assim, uma dessas questões que a gente ficou falando aí, da carne vermelha, né, das carnes processadas, dos alimentos ultraprocessados, prontos, quer dizer, a gente falou só das coisas ruins, né, mais particularmente corantes e tal. Eu queria falar sobre as fibras, assim, que são fundamentais na prevenção, principalmente do câncer de intestino, que é o que a gente está falando. Qual a recomendação diária de fibra? Uma média de 25 a 30 gramas por dia. Então, também não é comer uma folhinha de alface, aquela coisinha. Não, é um prato fartíssimo. A gente acha que comer uma folha de alface já fez a parte, Exato. Já fez a lição de casa. Não, é um prato farto de verdura, entendeu? São as frutas, são os legumes, né? Então, eu queria muito que as pessoas, inclusive porque a fibra ela vai facilitar o trânsito intestinal, né, acontecer e dificultar que essas substâncias cancerígenas fiquem em contato com a parede do intestino. Sim. E aí não adianta também consumir muita fibra se não beber muita água. Então, tem que casar as duas coisas. Mas eu gostaria de finalizar sentindo esse cheirinho delicioso do bolinho aqui da Pé de Bolo. A gente pode voltar um pouquinho no tempo, lembrar dos momentos deliciosos na casa da vovó. Só porque tem açúcar, gente, não quer dizer que é ruim. Uma fatiazinha de vez em quando pode, né, Tuca? Não é pra ficar louco. Pensar nas reuniões em família, no final da tarde, nas risadas, nos abraços. E pensar nessa confeitaria diferente que é a Pé de Bolo, tradicional, feita por pessoas que colocam muito amor no que fazem. A Pé de Bolo nasceu com o objetivo de resgatar o momento do cafezinho da tarde, com aquele bolinho caseiro, saboroso, receitas especiais, sempre utilizando ingredientes naturais e de ótima qualidade. A cafeteria Pé de Bolo busca criar um ambiente familiar, aconchegante, climatizado e com um pequeno toque de requinte. Ótimas opções de cardápio, tanto para bebidas quentes como geladas. Equipe altamente treinada e capacitada. Além do melhor café de São Paulo. Pessoal, essa é uma dica minha. Não deixe de saborear o café de coador, feito na hora e preparado na mesa do cliente. O horário de funcionamento da Pé de Bolo é de segunda a sábado, das 9 às 19, com estacionamento próprio. Anote o endereço que está aqui embaixo para vocês nessa faixinha. E lembre-se, tem em Matão também bolinhos Pé de Bolo e alguns pontos de venda especializados também. Eu agradeço a Tuca nutricionista, o Dr. Claudinei, e eu faço convite para vocês. Estaremos aqui no Conexão Saúde toda quarta-feira às 14 horas e todo sábado às 18h30. Até mais!